Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Bom, como vocês já viram, a mensagem de hoje ela vai ser uma continuação da pregação da semana passada. Sendo assim, se tem alguém que está assistindo essa live, que está assistindo essa transmissão e não viu a pregação de semana passada, desde já eu deixo aqui o convite para poder assistir ela e para que vocês consigam entender, porque a pregação de hoje ela é interligada com a da semana passada, beleza? A pregação está disponível aqui no canal da igreja, também lá no canal Ensinando a Bíblia, no Instagram, tá tudo disponível aos irmãos. Vamos lá. Eu finalizei a pregação de domingo passado com algumas conclusões sobre a mensagem que eu trouxe. E aí eu vou recapitular para, a partir disso, nós darmos sequência na mensagem de hoje. As conclusões que eu trouxe semana passada aos irmãos foram as seguintes. A primeira, Deus, sendo o Criador de tudo e de todos, ele deu mandamentos aos homens. Primeira afirmação. Segunda, é esta lei de Deus que define o que é certo e o que é errado. Terceira, é dever de todo ser humano guardar os mandamentos de Deus. Quarta, não guardar os mandamentos consiste em pecado. Quinto, o padrão da lei, dos mandamentos que o Senhor Deus nos deixou e que o Senhor Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós vimos ali que o padrão é altíssimo, impossível a qualquer um. Sexto ponto, ninguém pode alegar impecabilidade por não conhecer a lei de Deus, pois o próprio Senhor, ele gravou esse conhecimento no coração dos homens. Sétimo entendimento, todos estão em pecado, logo merecem a punição. Maravilha, recapitulando aqui. Então, diante destas palavras, diante destas conclusões, nós chegamos ao conhecimento de uma doutrina chamada depravação total. E esse entendimento, o que essa doutrina ensina, foi o que eu disse na semana passada e o que eu recapitulei aqui. É que todos os seres humanos são pecadores e indesculpáveis diante de Deus. E a exposição desta doutrina aos irmãos, à Igreja do Senhor, é fundamental, porque ela é um dos pilares da nossa fé cristã. Portanto, é importante que nós conhecemos essa doutrina chamada depravação total, que apresenta que o homem ele é pecador. Beleza? Maravilha. Eu iniciei na semana passada essa pregação que eu estou continuando hoje, lendo um versículo lá em Eclesiastes 12, 13. Foi o versículo tema da pregação da semana passada e ele ainda é o tema dessa pregação também. Porém, hoje eu vou me valer de um outro versículo, também no livro de Eclesiastes. Vamos abrir lá então, Eclesiastes. Nós vamos ler capítulo 7. Abram lá. E enquanto os irmãos abrem, Eclesiastes vem lá, Salmos, Provérbios, depois vem o livro de Eclesiastes. E o propósito hoje, aqui, nesse primeiro momento, é trazer aos irmãos o que o Antigo Testamento apresenta sobre essa doutrina chamada de depravação total.
que o Antigo Testamento fala sobre a depravação humana. Eclesiastes, capítulo 7, nós vamos ler aqui o verso 20, que diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, aqui, o autor de Eclesiastes, que nós consideramos que foi o rei Salomão, ele foi bem taxativo, ele foi bem claro no que ele deixou aqui no verso 20 do capítulo 7. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Está muito clara a condição humana, a condição de todo homem. Nenhum é justo nem impecável. Mas aí alguém, diante disso, dessa primeira informação, alguém pode dizer: tudo bem, Bernard, nenhum homem é justo, nenhum homem é isento de pecar, mas isso porque o mundo o torna mal. Nós somos o que a sociedade nos impõe, nós somos um produto da sociedade em que vivemos. Existem algumas pessoas que pensam assim. E se tem alguém aqui hoje que pensa assim, eu te digo que esse pensamento está errado. Não é assim que funciona. Infelizmente, tem muito cristão desavisado por falta de conhecimento bíblico que pensa dessa maneira. No entanto, não é isso o que a Bíblia nos ensina. Esse pensamento errado de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, ele é fruto das obras de um filósofo suíço iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau, lá no século XVIII. Ele foi assim, um dos pioneiros logo quando surgiu, né, o iluminismo brotou lá no século XVIII, e ele foi um dos filósofos que se destacou, e ele trouxe isso. Foi ele quem cunhou essa frase. Foi ele quem disse essa afirmação, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Completamente errado. Esse tipo de pensamento, ele é um erro grosseiro, porque o que é a sociedade? A sociedade, ela é a composição de todos os homens. Ela é constituída por homens. Sendo assim, para haver sociedade corrompida e que corrompe, é necessário que haja homens corrompidos. Se, segundo o Rousseau, é a sociedade que corrompe o homem, então quem corrompeu a sociedade? Né? A resposta está muito óbvia. E nós devemos nos desfazer desses tipos de filosofias que são vãs, que são sofismas e que não estão de acordo com a palavra. Então, a primeira coisa que eu quero frisar, destacar aqui nessa pregação, é que nós recusamos essa ideia de que o homem nasce bom. Entretanto, há quem diga o seguinte: tudo bem, o homem não nasce bom, mas também não nasce mal. Ele nasce neutro. Tem gente que pensa assim, não é verdade? Eu digo, errado novamente. Pensar assim é negar o pecado original e os seus efeitos na raça humana. E mais uma vez, não é isso que a Bíblia ensina. Essa discussão sobre a natureza humana, ela é antiga, ela é muito antes até mesmo do Rousseau lá no século XVIII. Lá no século IV depois de Cristo, surgiu um monge ascético chamado Pelágio da Bretanha. E ele basicamente negava o pecado original e não reconhecia que a graça de Deus é essencial para a salvação. Além de tudo isso, ele ainda ensinava ser possível viver uma vida neste mundo sem pecado. Algo que nós vimos lá em Eclesiastes 7:20
ser impossível. Porque aqui o autor disse: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, nós refutamos, nós recusamos também esse pensamento de que o homem nasce neutro, de que o homem nasce como uma folha em branca para ser escrita, para ser pintada. Não. Mais uma vez, não é isso que a Bíblia ensina. Ao contrário, o que nós vemos, o que a palavra ensina é que o homem, desde o seu nascimento, ele é pecador. O pecado, ele é inerente ao ser humano. O pecado, ele é inerente à natureza humana. E vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ler aqui alguns versículos que eu selecionei. O primeiro deles, eu vou ler aqui porque eu já selecionei. O primeiro deles está lá no Salmo 51, verso 5. Davi escreveu assim: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Vejam a declaração de Davi no verso 5 do Salmo 51. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi aqui, ele não está falando das ações que levaram à gravidez de sua mãe. Não. O que ele declara aqui no verso 5 do Salmo 51 é a sua condição espiritual já no ventre materno. Todo o Salmo 51 é Davi reconhecendo ser pecador, inclusive desde o seu nascimento, desde a sua concepção. Outro verso que nós vamos ler, lá Salmo 53, passem algumas páginas, Salmo 53, a partir do verso 1, Davi escreveu assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nenhum sequer. Mais uma passagem. Passem algumas páginas, Salmo 58. Novamente, Davi escreve neste salmo sobre a terrível condição humana. Salmo 58, verso 3. Desviam-se os ímpios desde quando? Desde o seu nascimento, desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Em diversas passagens é possível ver os pregadores do Antigo Testamento falando sobre a terrível, a deplorável condição humana, falando sobre essa doutrina da depravação humana. Existem muitos outros versos no Antigo Testamento que eu poderia ler aqui, mas acho que não temos necessidade, né? Nós já lemos aqui alguns que deixam bem claro isso para nós. E agora nós vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre essa doutrina. Eles também falaram, os pregadores do Novo Testamento também falaram sobre a depravação humana. E, em especial, é com o apóstolo Paulo que nós temos o desenvolvimento desta doutrina de uma forma mais sistemática, mais aprofundada. E isso lá na sua carta aos Romanos. Então, os irmãos já podem abrir lá, deixem aí as suas Bíblias abertas em Romanos. Aqui na carta aos Romanos, a gente vê que Paulo ele faz uma apresentação brilhante da condição de todos os homens. Eu vou falar ainda. Por enquanto, só abram aí na carta aos Romanos.
E desse livro, a partir do capítulo 1, a gente já vê Paulo desenvolvendo essa doutrina da depravação humana, da depravação total, onde ele apresenta a condição de que todos os homens, diante de Deus, são pecadores, e da necessidade da imputação da justiça providenciada por Deus em Jesus Cristo para justificar o pecador. Obviamente, irmãos, por causa do tempo que nós temos aqui, não tem como ler toda a carta, né? Eu vou ler aqui apenas um trecho no capítulo 3, mas eu já deixo aqui aos irmãos a recomendação para lerem a carta de Paulo aos Romanos. Comecem a estudar essa carta e vocês vão ver como ela é riquíssima de doutrinas, de conhecimentos para nós cristãos. De uma maneira geral, né, em sua exposição do Evangelho, aqui na carta aos Romanos, o Paulo ele faz a separação da raça humana em dois grupos distintos. O grupo dos judeus e o grupo dos gentios. No capítulo 1, o Paulo apresenta os gentios como pecadores. Fala sobre a realidade deles diante de Deus e resume que todos os gentios são pecadores. No capítulo 2 e início do capítulo 3, Paulo apresenta agora a condição dos judeus, também como pecadores. Sendo assim, o que ele quer dizer nesses dois capítulos é que, aos olhos de Deus, não importa qual o grupo étnico a qual a pessoa pertença, sendo judeu ou sendo gentio, ela é pecadora. Por isso, Paulo faz essa divisão da humanidade entre judeus e gentios, mas no fim das contas, ele inclui todo mundo no mesmo barco. Todos são pecadores. E agora nós vamos ler aqui Romanos 3, né? Então eu já trouxe esse pano de fundo dos capítulos 1 e 2 de maneira resumida, de maneira breve. Vamos ler aqui Romanos 3 a partir do verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Nós, que Paulo diz aqui, são os judeus. Ele sendo judeu, ele fala se incluindo no grupo dos judeus. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. É possível ver aqui nesse trecho que nós lemos, do verso 9 ao 18 de Romanos 3, muita semelhança com a fala de Paulo, com o discurso de Paulo aqui, com alguns versículos que nós lemos lá em Eclesiastes 7:20, lá no Salmo 51, 53, no 58. E nós vemos que Paulo ele se vale dessas passagens do Antigo Testamento, que era a Bíblia dos judeus do primeiro século. Ele se vale desses ensinamentos para poder discorrer aqui e sistematizar no Novo Testamento o que os profetas, o que os autores do Antigo Testamento quiseram dizer com isso. E nós vemos a coerência doutrinária
entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Existe um erro na igreja cristã que muita gente quer separar Antigo Testamento de Novo Testamento, falar que o Antigo já passou, o Antigo é ultrapassado, é obsoleto, ele não vale mais, ele não serve mais de nada, agora é só o Novo Testamento. Não, irmãos, o que nós temos no Novo Testamento é a mesma mensagem do Antigo Testamento. O que os apóstolos desenvolveram aqui no Novo Testamento, nas cartas, é a mesma mensagem que foi ensinada pelos profetas, pelos autores bíblicos do Antigo Testamento. E nós vemos essa coerência especificamente aqui no discurso de Paulo em Romanos 3. Beleza. Lemos aqui até o verso 18, agora vamos seguir aqui lendo verso a verso e vamos trazer aqui a exposição, os comentários sobre cada passagem. Verso 19 diz assim: Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a gente vê aqui nos versos 19 e 20 um pouco do que eu falei semana passada. Se nós entendemos que a lei que Deus deu ao homem, ela é válida não somente aos judeus, mas a todos os homens, a todas as terras, a todas as nações. Por isso que Paulo diz aqui, a fim de que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Quer a pessoa tenha acesso às Escrituras ou não, a lei de Deus, ela condena a todos, ela coloca a todos no mesmo barco. Por que, Bernard? Porque ninguém será justificado por obras da lei. A pessoa tendo conhecimento da lei ou não, mesmo que ela conseguisse guardar a lei não justificaria ninguém. A lei não veio para justificar ninguém. O que ele diz aqui no verso 20 é isso, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que a lei faz é isso, ela expõe o pecado humano. E aí, porque ninguém será justificado por obras da lei, nós entendemos que, sendo assim, não há esperança de merecer a aceitação de Deus por guardar a sua lei. Vamos ler aqui o verso 21 agora. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Estão vendo aquilo que eu falei uns momentos atrás, de que Paulo, ele não traz um novo ensino, ele não traz uma nova doutrina. Ele traz aqui o que foi testemunhado pela lei e pelos profetas. E aí, quando o verso 21 traz aqui esse trecho, mas agora sem lei, significa separado das tentativas pessoais de se guardar a lei de Deus. Quando ele traz aqui, se manifestou a justiça de Deus, a justiça de Deus aqui no verso 21 não se refere apenas ao atributo da justiça de Deus, de que Deus é justo, mas a sua justiça manifestada, providenciada em Cristo e imputada a todos os que creem. É isso que significa a justiça de Deus que foi manifestada. E quando ele diz aqui a justiça testemunhada pela lei e pelos profetas, é que o Antigo Testamento todo, ele fala sobre Jesus Cristo. Ele aponta para Jesus Cristo. Os sacrifícios, as celebrações, os rituais, as festas, toda a lei de Deus
apontava para Cristo, falava de Cristo, simbolizava a obra que Jesus Cristo viria para poder realizar. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Vamos fazer uma pausa um pouco maior aqui no verso 22 para poder trazer o entendimento desse versículo. Quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. Muitas pessoas, quando leem esse trecho para todos e sobre todos, eles tendem a entender, a atribuir que o ensino que está sendo descrito aqui é que cada indivíduo indiscriminadamente está recebendo a justiça de Deus. Porém, não é assim. Quando nós lemos a palavra todos, ou mundo, enfim, essas palavras que tendem a generalizar, existe um contexto específico que explica, que traz o que significa o todo mundo, o todos, todas as pessoas. Sempre vai existir um contexto para essas palavras. Geralmente, quando nós vemos todos, todo mundo ou mundo, vai significar o que? A totalidade de um determinado grupo de pessoas. Eu vou dar um exemplo bobo aqui para que os irmãos entendam. Por exemplo, eu estou aqui na casa da Ana Luísa. E aí, eu vou finalizar a live, terminou a live, já quase na hora do almoço, e eu vou dizer: ô Ana Luísa, vai lá e chama a sua família para nós irmos almoçar fora. Aí beleza, aí eu fico aqui esperando, aí ela vai lá, pergunta para os pais, para os avós, para todo mundo, aí ela desce com a resposta. Aí eu pergunto: e aí, Ana Luísa, quem é que vai querer ir almoçar fora? O que ela vai me dizer? Todo mundo vai. Porém, o todo mundo a qual ela se refere, é cada pessoa do mundo indiscriminadamente? Ou existe um contexto? Existe um contexto. Qual que é o todo mundo da Ana Luísa nesse contexto? São as pessoas da casa dela. É a família dela. Não são, e esse grupo, esse todo mundo dela não inclui os vizinhos. Não inclui alguém que está passando na rua. O todo mundo desse caso bobo que eu trouxe aqui é a família da Ana Luísa. E é o mesmo caso na Bíblia. Quando nós vemos todos ou todo mundo, existe um contexto. Nesse caso específico aqui no capítulo 3, o todos ao qual Paulo se refere são todos os que crerem, tanto do grupo dos judeus quanto do grupo dos gentios. Ele pega aqueles que crerão de um grupo, aqueles que crerão do outro grupo, os junta e fala todos, ou todo mundo. É o contexto de Paulo aqui. E aí, diante disso, quem é que vai crer? Vai crer aqueles a quem Deus conceder a fé mediante a sua graça, e isso não vem de nós, não vem de você, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina também lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9. Os irmãos conseguem entender a ligação que eu estou fazendo aqui? E aí ele diz aqui também, porque não há distinção, ou seja, não há distinção, Deus salvará pessoas de todas as nações, povos, tribos, raças, línguas e etc.
não apenas judeus, como eles pensavam. Os judeus, eles achavam que somente eles, somente o grupo deles, é que era aceito diante de Deus. Entretanto, não foi isso que o Senhor Jesus ensinou, e não é isso que Paulo ensina aqui. Ele fala, não. Os eleitos de Deus, aqueles a quem Deus concede a fé e a justificação para a salvação, não é só do grupo dos judeus. É do grupo dos judeus e também do grupo dos gentios. Verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas versões trazem e foram destituídos da glória de Deus. Novamente, a palavra todos aqui significa tanto judeus quanto gentios. O que Deus fez com eles? Deus encerrou todos sob o pecado. Por isso, a necessidade, por isso, tanto judeus quanto gentios, o grupo étnico ao qual eu me refiro, eles necessitam de regeneração, de novo nascimento, conforme ensinado pelo Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 3, no seu diálogo com Nicodemos. Está muito claro ali, leiam depois. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso significa que crentes judeus e gentios são declarados justos por Deus, o juiz de toda a terra. De que maneira? Gratuitamente, sem condição ou mérito algum da parte deles. Por causa da sua graça, do seu favor imerecido, que é o que? Cumprido, que é consumado no ato redentor de Cristo, que já era anunciado no papel do resgatador do Antigo Testamento, que era o quê? Quem que era o resgatador? Era a pessoa responsável por comprar ou por pagar um resgate de alguma dívida. E aí essa pessoa ia lá na condição de resgatador e pagava a dívida da pessoa ou da família que era devedora e que havia se tornado escravas da outra família. O resgatador ia lá, ó, tô aqui pagando preço por eles, liberta eles. Paulo, ele também apresentou esse ensino lá na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, quando ele disse: tendo ele cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que Paulo ensina tanto aqui aos Romanos quanto em Colossenses é isso: Cristo veio como o resgatador. Por quê? Existia uma dívida, e essa dívida é de toda a humanidade diante de Deus. E Jesus Cristo veio para poder pagar esta dívida. Ele veio na condição de resgatador, de libertador. Verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Propiciação aqui era o ato do quê? Do sumo sacerdote, quando ele entrava uma vez por ano lá no dia da expiação, no Santo dos Santos, e aspergia o sangue do bode que era sacrificado pela oferta como sacrifício em favor do povo. Ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Aí ele aspergia o sangue do bode que foi morto sobre o propiciatório e também diante da arca, diante da arca que existia ali. E através deste ritual, o que acontecia? A ira de Deus era removida. Entretanto, nós sabemos que todo este cerimonial, ele era apenas sombra perto da propiciação definitiva que o Senhor Jesus realizaria em favor do seu povo. Quando diz aqui, Deus deixou acumular
os pecados do passado, em sua tolerância, significa que até que Cristo se manifestasse, Deus reteve a sua ira. Ele não consumiu a humanidade em seu pecado por causa da sua longanimidade. Muitos salmos trazem para nós essa característica de Deus, né? De que Deus é longânimo, de que Deus é tardio em irar-se. É isso que significa que Deus deixou acumular o pecado passado em sua tolerância até que Cristo viesse em manifestação da sua justiça. Por quê? Porque a morte substitutiva de Cristo na cruz demonstra que Deus realmente faz o quê? Pune os pecados. Ele puniu os pecados do seu povo eleito em Cristo, para a salvação deles. E da mesma maneira, ele também já decretou a punição daqueles que não creram na obra de Cristo. Deus, ele não deixou os pecados impunes. Ele puniu os pecados do povo eleito dele em Jesus Cristo. Por isso que ele morreu. Por isso que lá na cruz ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Foi isso que aconteceu. O apóstolo Pedro, ele também fala sobre isso lá na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versos 6 a 8, quando ele disse que Cristo é a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado, mas para os descrentes é pedra de tropeço e rocha de ofensa. Vamos ao verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Esse verso ele está em plena conformidade com o que eu disse no verso anterior, né? Então não tem por que reter muito nosso tempo nele. Verso 27. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Jactância aqui é o mesmo que arrogância, que vaidade, que orgulho. Alguém pode perguntar, mas orgulho de quê, Bernard? Orgulho de achar que porque é judeu e recebeu a lei de Deus, é mais privilegiado do que o gentio. Paulo diz aqui que ela, a jactância, ela foi excluída pela lei da fé. Ou seja, para ser justificado por Deus, não basta ser judeu ou israelita da carne ou tradição. É necessário nascer de novo. É necessário regeneração. E receber a fé que é concedida por Deus. Por isso, as obras, Paulo deixa bem claro aqui, que não são um critério para a justificação. A maneira pela qual Deus salva exclui todo o orgulho humano. Isso tem concordância também lá com Efésios 2, 8, 9. Quando ele fala que é salvo pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado de que maneira? Pela fé. Independentemente das obras da lei. Ele resume aqui o ensino do verso anterior. Verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu, mediante. Deixa eu ler de novo. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, ou seja, o gentio. Mais uma vez, Paulo confirma aqui nos versos 29 e 30 que Deus, ele não é só Deus dos judeus.
Ele é Deus também dos gentios. Ambos pertencem a Ele e são justificados por Ele. E não importa se é circunciso, que era uma marca da aliança que Deus fez com Abraão, lá no Antigo Testamento, ou incircunciso. Deus concede a sua fé a pessoas de ambos os grupos. Deus não salva só judeu, só israelita, só quem é circuncidado. Deus salva também aqueles que não são. Verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Olha que ensino maravilhoso aqui. A lei, ela não é anulada por causa da fé. Ou seja, nós não somos desobrigados de guardar a lei, de guardar os mandamentos de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque recebemos a fé, porque fomos regenerados por Deus. Não. Quando ele diz aqui, anulamos, pois, a lei pela fé, não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A lei, ela é confirmada por quê? Porque Cristo a cumpriu perfeitamente e suportou a sua penalidade. Além do mais, os crentes, apenas os crentes, não importa a qual etnia pertençam, a qual raça, a qual povo, a qual nação, a qual tribo, a qual língua. Aqueles que são chamados por Deus, que são regenerados por Deus, mediante a ação do Espírito Santo, eles recebem a fé salvadora, eles são justificados, eles são adotados como filhos, e eles entram no processo de santificação. E como que nós somos santificados? Pela palavra de Deus. Lá em João 17, o Senhor Jesus, na sua oração a Deus o Pai, ele disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Ele pede, Deus, o Senhor santifica o seu povo. Através do quê? Da palavra. Através do conhecimento da palavra. É que vem a santificação, que é uma obra do Espírito Santo na vida do salvo. E aí, a partir disso, o que acontece? Os crentes em Jesus, que já são salvos, que foram livrados da maldição da lei, porque o Senhor Jesus já pagou o preço, já recebeu a punição da lei, eles são livrados dessa maldição, mas eles ainda guardam a lei. Eles ainda seguem os mandamentos, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Concluindo, diante de tudo isso que eu falei, a única esperança, irmãos, e coloquem isso de uma maneira muito clara na cabeça de vocês, a única esperança dos pecadores, e essa é a condição de todo ser humano, não está em suas obras de obediência à lei de Deus, mas na obra de Cristo, que resgata o seu povo através do preço que ele pagou na cruz, através do preço do seu precioso sangue. Somente Cristo pode satisfazer a justiça de Deus direcionada contra os pecadores e satisfazer a sua justa ira contra aqueles que o desonram. Qualquer um, judeu ou gentio, que tem fé em Cristo, é declarado justo pelo juiz supremo. É a fé em Cristo o meio pelo qual Deus efetua a justificação, a regeneração de uma pessoa. Mas uma pessoa, ela só pode ter fé em Jesus Cristo se Deus, o Pai, lhe conceder este dom. Ninguém produz fé de si mesmo. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Ninguém produz fé por si mesmo.
A fé é um dom de Deus. E Ele concede esse dom a quem Ele deseja. O Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 44, Ele ensinou assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Os irmãos conseguem perceber como que o Senhor Jesus ele faz uma ligação entre ir a Ele e ser levado pelo Pai? Ele diz, ninguém pode ter fé em mim, né? O que significa ir a Ele, segui-lo? Ter fé nele. Ninguém pode ter fé em mim se o Pai que me trouxe a esse mundo não o enviar, não o despertar, não o chamar, não o regenerar, não o ressuscitar. É isso que ele ensina. E por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, e Paulo ensina isso mais à frente, lá no capítulo 6, ele fala o quê? Que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, ele ensina, o salário do pecado é a morte. Então, se nós somos pecadores, se toda a humanidade é pecadora, toda a humanidade está morta espiritualmente. Alguém que está morto espiritualmente pode se auto-ressuscitar? Não, de maneira nenhuma. É necessário o quê? Que haja uma força de fora, uma força externa, e venha e ressuscite aquela pessoa. Por isso, somente o Pai, mediante a ação do Espírito Santo, pode enviar pecadores a Jesus. É esse o ensino. E aqueles que são regenerados e recebem o dom da fé, e são justificados e recebem a adoção de filhos, eles vão buscar viver, andar segundo a lei de Deus. Pois a obediência aos mandamentos é uma marca do verdadeiro cristão. Vamos, para finalizar, ler rapidinho. Primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola de João. Vamos ler aqui capítulo 2, a partir do verso 13, nós já vamos encerrar. 1 João 2, a partir do verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e dele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Muito claro, né? Eu acho que não tem mais o que ser dito. E vamos orar? Deus amado, nós te damos graças, ó Pai, pela exposição da Tua Palavra, pela pregação da Tua Palavra, Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa para salvar as nossas almas, Senhor. Nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor, ele aplique esses ensinamentos aos nossos corações e nos leve a viver segundo os Teus mandamentos e nos leve a guardar a Tua lei, a guardar os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor confirme essa obra em minha vida e na vida de todos aqueles que assistem essa transmissão, Deus. Eu peço a Tua bênção para o dia de hoje, que o Senhor continue conosco e nos dê um dia abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.